Fala pessoal, hoje vamos falar sobre Few Shot Learning, que é um método de treinamento de redes neurais que busca imitar o processo de aprendizagem de nós seres humanos. Sabemos aí que temos uma grande capacidade de generalização, ou seja, aprendemos muito rápido e conseguimos aplicar esse conhecimento aprendido em diversas situações, né? Então, é, começando aí basicamente isso, Few Shot Learning. Então, se tratando de redes neurais, né, e machine learning, temos dois cenários possíveis, né? O primeiro é quando nós temos uma quantidade massiva de dados e uma ótima qualidade destes, né? Fica muito fácil alcançar uma acurácia ótima, digamos assim. Ficamos bem satisfeitos com resultados facilmente, né, com bastante dados e de ótima qualidade. Mas também temos um cenário aí que muitas vezes pode se tornar muito comum, né? Que é situações onde os dados são muito escassos, dados rotulados, né? Importante. Dados rotulados no aprendizado supervisionado, digamos assim, são muito escassos. E aí vamos ter uma grande dificuldade, na realidade, em alcançar acurácias satisfatórias, né? E comparando aí o conhecimento, o aprendizado, na verdade, dos seres humanos e das máquinas, podemos ver que os seres humanos aprendem muito rápido com poucos exemplos, digamos assim, e as máquinas precisam de uma quantidade enorme de dados. Então, por que tem essa diferença, né? Por que dessa diferença? Os seres humanos eles têm o conhecimento prévio, né? Nós temos porque nós já crescemos, já estamos nesse mundo há relativamente bastante tempo. Então, sabemos como as coisas devem ser, mais ou menos, né? Conseguimos abstrair o conhecimento da nossa vivência anterior, né? E desde criança nós já estamos aprendendo sobre o mundo, entendendo como ele funciona, né? As máquinas não, as redes neurais mais especificamente, elas têm que aprender tudo do zero, né? Absolutamente do nada. Elas vão ter que ali descobrir os padrões do mundo e tentar generalizar para casos futuros, né? Então é absolutamente tudo do zero ali que ela tem que aprender. E esse conhecimento prévio, né? Existem três tipos de conhecimento prévio nessa aula. Vamos abordar apenas o da similaridade, mas temos aí conhecimento prévio sobre aprendizado e conhecimento sobre os próprios dados. Então, o que é o Few Shot Learning, né? Qual a definição, então? Podemos até tentar traduzir esse termo para o português, então, traduzindo grosseiramente, fica aprendizado de poucos tiros. Podemos entender como aprendizado de poucos exemplos, né? A prática, então, de alimentar os modelos com conjuntos de dados bem pequenos, ou seja, com poucos exemplos, nesse método vai ser suficiente para a gente alcançar ótimos resultados. E para a gente aplicar o método do Few Shot Learning, a gente precisa utilizar aí do Framework Meta Learning, que é basicamente aprender a aprender, né? A gente vai ensinar as redes a aprenderem a aprender. Esse nome Meta Learning, no caso, a gente pode entender assim como aprender a aprender. No caso, fazendo uma analogia com metalearning e metadados. Metadados são os dados dos dados, né? E metalearning é aprender sobre o aprendizado, digamos assim.
Então, o Few Shot Learning é um tipo de meta-learning e é um método que a gente busca treinar uma função ou um modelo, né, que prediz a similaridade das coisas. Por exemplo, o objetivo não é dizer o que é uma formiga ou se existe uma abelha na imagem. O objetivo principal é saber dizer quão similares duas imagens são. Por exemplo, duas coisas, assim, ou objetos, animais, sei lá o que, que a gente. O que, que tem na imagem, o que, que pode ter na imagem, mas dizer o quão similares eles são. Então, nas duas imagens tem o mesmo inseto, o mesmo tipo de inseto. Para nós seres humanos conseguimos dizer facilmente e rapidamente que sim, né? Temos dois gafanhotos. Então, meta-learning, estamos falando sobre similaridade. Aprender a predizer a similaridade entre os objetos. São do mesmo tipo de objeto? As imagens? Não, mais uma vez não. Então, o modelo vai aprender a dizer que não. Então, vamos criar uma função que diz a similaridade, né? Conhecida como sim, nomeada como sim, e vamos passar dois parâmetros aqui, que no caso são as imagens. E passando essas duas imagens para a função, ela vai retornar um resultado, né? Que pode ser um resultado numa escala entre 0 e 1. 1 é 100% e 0 é 0% no caso. Então ele vai restar, retornar um score, né? Entre esses dois valores. Por exemplo, temos que x1 é um elefante e x2 é um leão, x3 também é um outro leão, ou mesmo, talvez, sei lá, quem sabe, né? Então, x1 e x2, como x1 e x2 são diferentes, a função, durante o treinamento, né, a gente vai setar o valor alvo, né, como zero, chamado de valor alvo, como é um número, é um valor alvo, né, no caso. Mas se fosse um rótulo, por exemplo, seria uma palavra, então não seria chamado de valor alvo. Então, basicamente, vamos rotular como zero aqui. E x1 e x3 também, elefante e leão, são diferentes, então zero também. x1 e x2 diferentes, zero. x1 e x3 diferentes, zero também, de novo. E leão e leão, finalmente, x2 e x3 é 100% igual, digamos assim. Então, para exemplificar aqui como que funciona, como é que vai funcionar, vamos ter diversas imagens, né? Chamado conjunto de suporte e a query, que é a imagem de consulta. Então a gente tem que saber se essa imagem ela está presente no conjunto de suporte e se está, com o qual ela se parece mais, né? Então vamos comparar ela com cada uma das imagens, comparando aí com o notebook, percebemos que bem baixa o score de similaridade, retornado é 0,1, 10%, comparando com o smartphone, bem baixo também, um pouco mais alto que o notebook, mas ainda não, ainda não podemos dizer que são o mesmo objeto. 0,2, 20%, aumentou um pouquinho, aí não. Então, chegamos no smartwatch, finalmente aí a 80%, que já passou de uma similaridade na escala de acima de 50%, podemos considerar aí que são o mesmo tipo de objeto, né? Podemos setar esse parâmetro aí. Então, 80% de similaridade, apesar deles terem a cor diferente aqui, né? Eles têm a mesma estrutura, digamos assim. Então, 80% de similaridade. Ele está com uma posição meio um pouco diferente, né, do outro, mas mesmo assim
conseguiu predizer aí que são o mesmo tipo, do mesmo tipo. Tadã! Então em Meta Learning a gente temos aí outro tipo de separação dos dados, tanto no conjunto de treinamento e conjunto de teste a gente chama de meta training e meta testing. No meta training temos aí dois outros subconjuntos, que é o conjunto de suporte, suporte 7, e o conjunto de consulta, que é a query, as queries. Então, durante o treinamento a gente vai passando podemos ter assim, ó, diversas training tasks. Então aqui é só uma, eu coloquei só uma por causa do espaço mesmo, mas podemos ter vários aí. E aí temos o conjunto de suporte com algumas imagens e o conjunto de consulta. Durante o treinamento ele vai comparando aqui, né, cada imagem com o conjunto de suporte. E no meta-testing podemos ter várias tasks, aí várias tarefas de teste. No conjunto de teste também temos os dois subconjuntos, que é o conjunto de suporte e o conjunto de consulta. Podemos perceber também que essas classes no conjunto de teste são diferentes, né? Podem ser diferentes do conjunto de treinamento, porque como estamos ensinando a aprender, então ela vai generalizar e conseguir predizer, né? Comparar as imagens da consulta com o conjunto de suporte, mesmo que sejam diferentes. Então, não interessa muito os rótulos, né? E que também sejam classes no teste sejam iguais às classes do treinamento. Ele vai aprender a generalizar, né? E comparar, mesmo que sejam classes diferentes, que é isso que a gente estava ensinando o modelo a fazer. Então, no conjunto de suporte, que estávamos vendo aqui, temos que ele pode ser separado em mais de uma imagem, né, por classe. E como temos aqui 4 classes, gafanhoto, abelha, formiga e besouro, chamamos de four-way, 4 classes. E como temos 2 imagens para cada classe, chamamos de two-shot, que é um problema aí, então chamado de two-shot learning, 2 imagens para cada classe. Gastando aí meu inglês. Então, aqui temos os dois gráficos do comportamento da acurácia. A acurácia ela vai diminuir sempre que adicionarmos mais classes, que são chamadas de way aqui no ways, aqui no meta learning. Então, quanto mais classes adicionarmos, claro, vai ficar mais difícil o problema, né? Porque o modelo vai ter que aprender mais coisas diferentes, que são as classes. Já adicionando mais imagens por classe, claro, o modelo vai tende a aprender mais e diferenciar melhor ali as classes uma da outra, já que tem mais exemplos para ver. Então a acurácia vai aumentar cada vez mais que a gente adicionar imagens por classe, aumentar o número de tiros, digamos assim. Então, um exemplo para a gente entender de novo o que é o Free Shot Learning e em quais casos usar, em quais casos podemos usar. Então, vamos supor que a gente estivesse classificando espécies de insetos e, por exemplo, temos essa formiga panda aqui, que eu duvido muito que alguém que esteja assistindo esse vídeo já tenha visto uma formiga dessa
com essa coloração e com esses pelinhos assim. Se já tiver visto, deixa aqui nos comentários. A não ser que você trabalhe como um biólogo especializado em insetos ou bióloga, muito difícil de ter visto uma formiga dessa. Não sei nem se essa espécie habita, existe no Brasil, né? Mas aí, voltando para a classificação de insetos, as imagens dessa formiga, por exemplo, seria mais raro de conseguir. Então, poderíamos ter um desbalanceamento aí com muitas imagens de alguns insetos, algumas espécies de insetos, mas os mais raros teriam uns poucas imagens, o que desbalancearia o dataset e dificultaria muito aí o treinamento e a generalização do modelo após isso, né? Por exemplo, na parte de testes ou de inferência, ficaria muito difícil do modelo acertar, poderia ficar muito difícil do modelo acertar nos casos das espécies mais raras. Não teria uma boa generalização, né, para todas as classes. Então, uma possível solução é a gente tratar esse problema aí como um problema de aprendizado de poucos tiros. Então, quando temos apenas uma imagem para uma classe, a gente chama de One Shot Machine Learning Problem. E nenhuma imagem para algumas categorias, algumas classes, a gente pode chamar de Zero Shot Learning. Continuando, temos algumas motivações para usar esse método, né? Que é sempre que houver escassez de dados supervisionados, os modelos de aprendizagem de máquina clássicos, eles vão ter muita dificuldade em alcançar generalizações confiáveis. E quando a gente está trabalhando com conjunto de dados, datasets muito grandes, fazer a rotulagem dessas imagens pode dar muito trabalho, né, e demandar muito tempo, que geralmente é o caso, né? E para conseguir esses dados no modelo de aprendizagem supervisionado. E quando muitas amostras estão disponíveis, adicionar os recursos específicos para cada tarefa é extenuante e difícil de implementar. Então temos duas abordagens aí possíveis quando a gente está trabalhando com esse método, que é abordar em nível de dados, que é uma abordagem baseada no conceito de que sempre que houver dados insuficientes, a gente pode ajustar os parâmetros, para melhor ajustar os parâmetros e evitar o sobreajuste e o sobreajuste dos dados, a gente tem que adicionar mais dados, né? E a abordagem em nível de parâmetros, que é para superar o overfitting, a gente pode limitar o espaço paramétrico e aplicar técnicas de regularização e aplicar técnicas de regularização e aplicar funções, né, de perda diferentes, adotar estratégias diferentes, né? Já concluindo, Few Shot Learning então se prova ser uma ótima solução quando poucos dados estão disponíveis para treinamento e mais ainda é muito útil quando a gente quer reduzir o tempo para obter o resultado e os custos, né, o trabalho, quando a gente quer reduzir o trabalho. Então, algumas referências aí que eu usei para montar essa apresentação, essa aula, vai estar aqui na descrição também, provavelmente, que é um artigo do Dr. Michael Garbage sobre Full Shot Learning e outros tutoriais aí do YouTube, muito bons, para quem manja aí do inglês. Pode ficar à vontade em se aprofundar também nesses outros tutoriais muito bons. Outros artigos aí, Learning to Learning, aprender a aprender, uma introdução, e sobre Meta Learning,
e redes neurais. Muito obrigado pela oportunidade e até logo.